Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Jordan Máquina de Costura. Sou o João Márcio, técnico de manutenções em máquina de costuras. Com este vídeo, vamos dar início a uma sequência de 5 vídeos relacionados a esse assunto. Se a sua máquina reta não está costurando malhas ou nunca conseguiu costurar malhas com ela, com esse mini curso gratuito, vocês vão conseguir fazer com que sua máquina costure qualquer tipo de tecido, inclusive malhas. A máquina aqui já está aberta, eu tirei chapa, dente, calcador, né? Porque não mostrei, porque não é o intuito do vídeo ensinar a desmontar essa máquina. E sim a regulagem, né? Para que essa máquina comece a costurar a malha com eficiência. O ponto de partida desse curso e a peça-chave que para todas as regulagens que iremos fazer nesse curso é a agulha. E para garantir uma regulagem perfeita, a agulha a ser usada deve ser a agulha ponta-bola de espessura 9 por 65 ou 10 por 70. Veremos então agora uma animação enfatizando as características da agulha e os pontos de referência para a regulagem da lançadeira. Esta área que está em amarelo, que a seta branca está indicando, é o corpo da agulha, que estende até a ponta da agulha, do cabo até a ponta. E esta área em azul, que a seta está indicando, é a cava da agulha, onde a ponta da lançadeira vai pescar a linha que está em verde. Esta área agora em vermelho, que a seta branca está indicando, é a furação da agulha onde passa a linha para formar a laçada. E esse ponto é um ponto muito importante para a gente tomar como referência para regular a lançadeira da máquina. E em verde é a linha passada na agulha, formando a laçada para a lançadeira pegar. Esta linha que está em branco pontilhada nos indica o alinhamento superior do aspiral da lançadeira. Esta superfície do aspiral vai nos orientar do limite que a agulha pode alcançar no ponto morto inferior. Vocês podem observar que essa linha tracejada em branco está dividindo a furação da agulha ao meio. E também podem notar que a linha que está em verde da agulha não está encostando nessa linha tracejada. Esse método de regulagem da lançadeira, tomando como referência pontos específicos da agulha, nos dá um resultado de 99,9% de acerto na regulagem da lançadeira. Diferente dessas marcações de fábrica gravadas na barra de agulha, que nos orientam na regulagem da lançadeira também. Só que com essas marcações não temos um resultado 100% assertivo. Eu vou provar para vocês até o final do vídeo que realmente essas marcações não têm um resultado tão favorável. Por isso eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo, que logo após a vinheta iremos ver na lançadeira todos esses ajustes a serem feitos. Bom pessoal, agora eu gostaria de pedir a vocês que deixassem seu joinha aí, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho das notificações e também visitassem, a loja virtual Jordan Máquina de Costura. Tem tudo para a sua máquina de costura lá na Jordan. E dando continuidade ao conteúdo, vamos ver agora essa peça em bronze, onde a barra da agulha movimenta-se para cima e para baixo, onde a seta branca está indicando é a bucha da barra de agulha. E esta linha tracejada que está na extremidade inferior da bucha é a referência onde a gente vai ajustar as marcações que estão na barra de agulha. Esta primeira marcação na barra de agulha vem nos indicar do ponto morto inferior da barra, ou seja, o quanto a barra de agulha pode descer em relação à lançadeira, no ponto mais baixo dela. Só que neste momento, a primeira marcação tinha que coincidir com o alinhamento inferior da bucha. Mas podemos notar que não está acontecendo isto. A primeira marcação está bem abaixo da referência da bucha ali, do alinhamento da bucha. Isso quer dizer que a barra está descendo demais, está descendo muito. Lembrando a vocês que a barra agora está no ponto morto inferior, no ponto de inércia, ela nem sobe e nem desce. E ao girar o volante no sentido de trabalho da máquina, essa segunda marcação, quando coincidir com o alinhamento inferior da bucha, a lançadeira tem que estar entrando na cava da agulha para pegar a laçada. Como eu havia dito anteriormente, esta barra está descendo demais. A primeira marcação está bem abaixo do alinhamento da bucha. Girando o volante da máquina no sentido de trabalho, vocês podem ver que o ponto morto inferior da barra não está batendo. A primeira marcação da barra teria que descer somente até o alinhamento inferior da bucha, exatamente como a seta branca está indicando agora.
Isso era o correto. Girando o volante novamente no sentido de trabalho da máquina, a segunda marcação tem que subir até o alinhamento inferior da bucha. E nesse momento, a lançadeira tem que estar entrando na cava da agulha para pegar a laçada da linha. Vocês lembram que no início do vídeo eu havia dito que esse método de regulagem não seria 100%, né? Não seria tão confiável. E eu disse que ia provar. O primeiro fator que nos confunde muito nessas marcações é que em algumas barras, em vez de 2 marcações, elas vêm com 4 marcações na barra. É porque em alguns modelos de máquinas, principalmente máquina de transporte duplo ou triplo para costurar couro, usam uma agulha mais alongada. Como a barra de agulha é igual para ambos os modelos, eles deixam com as 4 marcações já pré-definidas. Isso confunde muito quem vai fazer o ajuste na máquina. Bom, como vocês observaram anteriormente, essa barra de agulha está descendo demais, está descendo muito. E automaticamente a agulha também está descendo muito, está descendo demais. Vocês lembram que no início do vídeo, quando estávamos vendo as características da agulha, que eu disse que essa linha tracejada seria a nossa indicação da extremidade superior da espiral da lançadeira? Pois é, aqui vocês podem ver que essa espiral da lançadeira, a extremidade superior da espiral da lançadeira está em verde. E essa linha tracejada é o limite da espiral da lançadeira. Vocês podem observar que a agulha está descendo além do limite indicado na foto que está à esquerda do vídeo, que é o padrão, que é o recomendado. Por esse motivo, consequentemente, a lançadeira vai estar fora da posição. Ela vai estar chegando na agulha no tempo errado. Pode observar que ela está chegando muito alta. Ela está chegando quase em cima, na parte de cima da cava. Sendo que o recomendado é 1 milímetro acima do furo da linha, né? Da agulha. Então veja bem agora. Estou movimentando o volante para cima e para baixo. Olha para você ver. A barra de agora está no ponto morto inferior. Certo? Então pode observar que a primeira marcação está abaixo do alinhamento da bucha, né? Vocês acabaram de ver. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que soltar o parafuso que prende a barra de agulha, né? Soltar o parafuso e não deixar a barra descer de uma vez. Tá vendo? Esse furo, essa furação que a seta verde está indicando, que é onde está o parafuso que vai soltar a barra de agulha, certo? Vocês vão pegar uma chave de fenda com a fenda mais fina, né? E pegar esse parafuso e dar uma meia voltinha nele apenas para aliviar a barra de agulha. Originalmente essa furação vem com uma tampinha preta. Essa tampinha que eu coloquei agora, tá vendo? Ó, ela veio na máquina quando a máquina vem nova. Depois é só tirar essa tampinha que vocês vão estar acessando o parafuso para escochar. Então lembrando, não solte de uma vez, senão a barra vai descer e vocês vão perder toda a referência. Você vai soltando aos poucos o parafuso e vai olhando para ver se a barra está movendo, se você consegue mover a barra lateralmente, certo? Você vai só dar uma meia volta com a chave de fenda, certo? E depois vai ver se a barra está livre, né? Se você consegue mover a barra, certo, gente? Porque se você descochar esse parafuso todo assim de uma vez só, a barra desce todinha e fica mais difícil para você regular. Né, com uma chave de fenda mais fina, você vai estar com paciência, né, porque tem que ter um pouquinho de paciência, e descochando esse parafuso até que a barra seja liberada. Aí você vai pegar na parte do parafuso da barra, certo? Você vai com o polegar e o indicador, você pega no parafuso que prende a agulha da barra, certo? E dá uma giradinha para ver se a barra liberou. A barra estando livre, você vai subir a barra, certo? Vai rodando a barra pelo parafuso. A primeira marcação da barra coincidir com o alinhamento inferior da bucha, certo? Até aqui, ó, seria o correto. Mas como eu disse para vocês que essas marcações não são eficientes, eu vou deixar ela um pouco mais baixa, ó, 1 milímetro mais baixa, porque vocês vão ver qual o motivo, né, que eu tive que deixar essa barra um pouquinho mais baixa. Porque eu já testei a regulagem dessas marcações nessa máquina e vi que realmente não condiz com a regulagem padrão, né? Eu não mostrei como apertar o parafuso da barra de agulha porque é um procedimento simples, né? Colocou na posição e aperte bem firme o parafuso. Agora eu passei a linha na agulha para a gente visualizar a dinâmica na prática dos pontos de referência da agulha e da lançadeira.
Agora eu vou mostrar numa animação comparando aquela imagem que vimos no início do vídeo, no lado esquerdo, e agora a imagem real da lançadeira e agulha no lado direito. Vocês podem notar que os pontos de referência estão batendo perfeitamente iguais. A furação da agulha que passa a linha que está em vermelho está sendo dividida ao meio pela extremidade superior da espiral que está com essa linha tracejada. E a linha da agulha que está em verde não está encostando na espiral da lançadeira, está livre, né? Essa regulagem do ponto morto inferior da agulha em relação à lançadeira, tomando como referência esse ponto específico na agulha, que é a furação da agulha que passa a linha, não tem como errar. Essa regulagem é a mais confiável, né? É uma regulagem real, né? Que você está visualizando os pontos de referência na dinâmica do movimento da agulha e com a lançadeira. Como eu disse no início do vídeo, né? É quase 100% de sucesso nessa regulagem aí. A precisão do ajuste nesse método permite uma costura sem falhas em diversos tipos de tecidos. É a regulagem ideal para costurar malhas e tecidos delicados. Visualizando agora por outro ângulo, vocês podem ver que realmente a linha não encosta na espiral, na superfície da espiral. E a agulha também não encosta. Ó, eu vou marcar agora que a espiral em verde. Tá vendo? A espiral está em verde. A superfície, né, superior da espiral está em verde. Ela também serve como um protetor da agulha, né? Para a agulha não entortar, né, e não pegar na ponta da lançadeira. Observe que podemos empurrar a agulha com o dedo, que a linha não trava na espiral, certo? Lembrando a vocês que a agulha está no ponto morto inferior, na parte mais baixa dela, no ponto mais baixo. Então agora vocês podem certificar que realmente essas marcações não são muito eficientes. Olha, para você ver a primeira marcação, eu deixei um pouquinho mais baixa e realmente deu certinho a altura, né? Se a marcação estivesse coincidindo com o alinhamento inferior da bucha, a agulha desceria menos, né? E não alcançava a totalidade de sua condição de formar a laçada mais eficiente e uma laçada maior. Porque quanto mais essa agulha puder descer, maior será a laçada formada pela agulha quando ela estiver subindo novamente. Bom, então agora está na hora de revelar para vocês por que eu deixei essa barra um pouquinho mais baixa. Prestem atenção agora nas agulhas dessa máquina. A de cima é a DP5 18110 para tecido grosso e a de baixo é DP5 965 para tecido delicado. O modelo das agulhas são o mesmo, mas a numeração é diferente, uma mais fina que a outra. Veja bem que a mais fina ela é mais curta que a mais grossa. Automaticamente a furação da mais fina é mais para cima do que a mais grossa, por isso eu deixei essa barra um pouquinho mais baixa, já que estamos trabalhando com a agulha mais fina para malha. Vale salientar que uma máquina nova, quando vem de fábrica projetada para tecidos delicados, usa a agulha DB1, agulha de cabo fino. Agora vamos ver o avanço da lançadeira em relação à subida da agulha, quando a ponta da lançadeira chega na cava da agulha para pegar a laçada. Vocês viram anteriormente que quando a segunda marcação da barra de agulha coincide com o alinhamento inferior da bucha, a ponta da lançadeira teria que estar entrando na cava da agulha para pegar a laçada, mas não é isso que está acontecendo. Olha para você ver como essa lançadeira está adiantada. O que deveria acontecer é que quando a agulha começa a subir do ponto de inércia, a ponta da lançadeira começa a se aproximar da cava da agulha para pegar a laçada. E quando a segunda marcação da barra de agulha coincide com o alinhamento inferior da bucha, a ponta da lançadeira já deveria estar entrando na cava da agulha para pegar a laçada da linha. Mas na realidade, a posição que a lançadeira se encontra agora no vídeo não condiz com a posição que se encontra a marcação da barra de agulha. Para fixar melhor o conteúdo, vocês lembram que anteriormente eu disse que essa lançadeira está adiantada. Preste atenção agora que as duas imagens estão compatíveis em tempo real. Veja bem que a marcação da barra de agulha ainda não chegou no ponto, né? Ainda não chegou na posição. Então, para eu chegar ela na posição, olha o que vai acontecer com a lançadeira, ó. Eu vou chegar a barra de agulha na posição, a lançadeira aconteceu, a lançadeira adiantou. Então agora a gente vai ter que partir para outro procedimento. A gente vai ter que atrasar essa lançadeira para chegar no ponto certo, né? Então, para isso, a gente vai ter que tombar a máquina para acessar os parafusos de regulagem da lançadeira. São 3 parafusos. A gente vai descochar um parafuso, a gente não solta de uma vez. A gente só dá uma afrouxada no parafuso para poder soltar, para a lançadeira poder girar no eixo, mas ela não pode sair do lugar. Você não pode tirar ela de uma vez do lugar, descochar de uma vez esse parafuso aí, ó. Se você soltar ele todo, a lançadeira vai girar e vai sair do lugar, vai ficar mais difícil de você regular. Então você só dá uma afrouxadinha neles, certo? Afrouxou os parafusos, aí você vai destombar a máquina, certo? E vai pegar com o polegar e o dedo indicador na lançadeira e vai segurar e vai tentar girar essa lançadeira nesse sentido que eu vou mostrar agora, ó.
Você vai entrar com a mão como se fosse tirar a bobina da lançadeira, certo? Mas só que você vai segurar, vai tentar girar a lançadeira. Você vai segurar o volante da máquina, certo? Segura o volante da máquina bem firme e tenta girar a lançadeira para trás. Você vai girar ela no sentido horário, ó. Você vai pegar com força e girar ela no sentido horário e segurar o volante da máquina, certo? Um pouco só um pouquinho. Um pouquinho que for já resolve o problema aí. Porque é pouca coisa só que falta para atrasar essa lançadeira para chegar no ponto, certo? Então você segura o volante da máquina e gira a lançadeira para trás, no sentido horário, certo? Gira no sentido horário para atrasar a lançadeira um pouco, certo, gente? Vamos ver como ficou. Vamos ver agora como que tá essa regulagem, certo? Com a minha experiência, acho que agora vai dar certinho, ó, você vê, ó. A máquina agora chegou certinho, ela, ó, tá, a lançadeira tá passando a 1 milímetro acima do furo da agulha, ó. Então isso aí é o padrão, ó. Essa é a posição exata que a lançadeira passa na agulha, certo? Então vamos ver como que ficou agora lá na barra de agulha a segunda marcação, certo? Vamos ver como ficou. Olha lá, ó, ela tá rente com a extremidade inferior da bucha, né? E a lançadeira já está chegando a 1 milímetro acima da furação onde passa a linha na agulha. Bom, pessoal, essa foi a regulagem, né, da lançadeira para que você possa costurar malhas aí, né, com tranquilidade, com eficiência. E é lógico, né, para poder fazer essa regulagem e para dar certo, ter sucesso, a lançadeira tem que estar nova, a ponta da lançadeira tem que estar excelente, tem que estar boa, né? Se tiver gasta a ponta da lançadeira com rebarba ou redonda, também não vamos conseguir fazer essa regulagem para malha, porque a regulagem para malha, a lançadeira tem que estar excelente. Se não tiver a lançadeira em um estado de conservação bom, com a ponta boa, não vai conseguir também costurar a malha com ela. Então, chegamos ao final de mais um conteúdo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido, né, o assunto. Qualquer dúvida ou pergunta, deixe lá nos comentários que terei o prazer de responder. Vou deixar aqui na tela final 2 vídeos, né, relacionados a esse assunto para vocês continuar assistindo, continuar no canal. E até o próximo vídeo e fiquem com Deus.